pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre os tipos de sujeito. A gente já viu em um vídeo como que a gente faz para identificar um sujeito dentro de uma oração. Agora a gente vai aprender que existem vários tipos de sujeito dentro da oração, certo? O primeiro sujeito que tem é o sujeito simples. Ele tem somente um núcleo. O núcleo, ele é a palavra mais importante dentro do sujeito. Então, olha só. As minhas férias começam hoje. O nosso sujeito aí é as minhas férias. A palavra mais importante desse sujeito é férias. Então a gente vai ter um núcleo só uma palavra que é a mais importante. No segundo exemplo, a gente tem ela é linda. O sujeito é ela. Então a gente vai ter só uma palavra, então ela é o núcleo do sujeito. Então ela é linda, ok? O sujeito composto, ele já tem mais de um núcleo. Vamos ver então, olha só. O gato e os cachorros ficaram no pet shop. A gente vai ter aí como sujeito o gato e os cachorros. Nós temos duas palavras mais importantes, ou seja, dois núcleos, que é gato e cachorros, ok? Portanto, sujeito composto. Outro exemplo, eu, você e Maria ficaremos aqui. O sujeito é eu, você e Maria. Os núcleos são eu, você, Maria. Então a gente vai ter 3 núcleos. Então é um sujeito composto, ok? Além do sujeito simples, do sujeito composto, a gente vai ter o sujeito oculto. Como que eu sei quando o sujeito é oculto? Ele não está explícito ali na oração, mas ele pode ser identificado pela desinência verbal. Então, como assim? Olha o exemplo. Somos todos iguais. O verbo somos, ele está flexionado. Então, quem somos? Nós. Pela desinência verbal, então dá para saber qual que é o sujeito, mesmo ele não estando ali na oração. A gente sabe que existe um sujeito ali, só que ele está implícito, certo? Portanto, ele é um sujeito oculto. E aí a gente vai ter o sujeito indeterminado. Ele não pode ser identificado quando o verbo estiver flexionado na terceira pessoa do plural e não apresentar nenhum sujeito expresso. Como assim? Olha só o exemplo. Dizem que banho frio faz bem para a pele. Então, olha só. Quando eu digo dizem, a gente sabe que poderia ser ali eles dizem. Sim, mas eles quem? Não dá para determinar quem são eles. Então, nesse caso, o sujeito ele é indeterminado, ok? Outro caso que o sujeito vai ser indeterminado é quando a gente tem um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto ou um verbo de ligação flexionados na terceira pessoa do singular mais o se. Como assim? Olha só, vende-se esta bicicleta, certo? Esse vende-se, o sujeito também é indeterminado, porque não dá para saber quem está vendendo, fica no ar, certo? E aí a gente vai ter, por último, a oração sem sujeito, que é quando não existe um sujeito na oração, como o próprio nome já diz. A gente vai ter 3 casos em que a oração não tem sujeito. O primeiro caso é quando o verbo está relacionado a um fenômeno natural. Por exemplo, trovejou muito hoje. Trovejou é um fenômeno natural, certo? É um verbo relacionado a um fenômeno natural. É a mesma coisa que choveu, por exemplo, ou nevou. Então a oração é sem sujeito, porque ninguém pratica uma ação, certo? O outro caso é quando o verbo haver tem o sentido de existir ou de tempo decorrido. Olha só, no sentido de existir, ficaria assim: havia 3 homens no banco, que é a mesma coisa que existiam 3 homens no banco. Então, a oração não tem sujeito nesse caso. E o outro caso é: há 2 anos eu entrava na faculdade, que daí tem o sentido de tempo decorrido. Há 2 anos, que é um tempo que já passou. Então, a oração aí também não tem sujeito. E o terceiro caso que a oração não tem sujeito é quando o verbo fazer é usado para indicar uma passagem de tempo ou de temperatura. Olha só, de passagem de tempo ficaria assim: faz 10 anos que não bebo refrigerante. E de temperatura ficaria assim: fez muito frio ontem. Então, nesses 2 casos, a oração também não tem sujeito, tá? E aí, deu para entender quais são os diferentes tipos de sujeito? Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e não deixe de acompanhar os vídeos. E até a próxima!